Pronto, todo mundo viu aí a bolinha de gravando ali no canto da tela? Sim. Pronto. Pois vamos começar. Pessoas, sejam todos muito bem-vindos ao grupo de estudos sobre a Gestalt terapia do curso de psicologia, né? A gente espera que desse grupo a gente possa fazer muitas ações, que a gente possa debater muito, né? Esse é o nosso primeiro encontro e esse nosso grupo ele é orientado pelo professor Marcos César Belmino, que é o nosso ícone, né, meu povo, da Gestalt terapia. E hoje é o nosso primeiro encontro e a gente vai falar sobre uma introdução sobre a abordagem para as pessoas que estão chegando agora, que estão conhecendo a abordagem. Hoje a gente tem um convidado super especial, que é o Luiz Mário Oliveira. Ele que é psicólogo e gestalt terapeuta, está hoje aqui com a gente. Também foi aluno da Unileão e agora já é psicólogo formado. Então, eu passo agora a palavra para o professor Marcos César, que está aqui com a gente, ele que vai dar as boas-vindas para a gente. Pessoal, boa tarde a Boa tarde. todas. Boa Tudo bom, tarde. Leonila? Como vai você, Meu querida? maluquinho predileto. Guardou meu livro e não respondeu. Guardado. Pessoas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Essa iniciativa, eu acho, né, vai ser uma coisa muito legal para o curso e principalmente para o desenvolvimento da Gestalt na Leão, né? Essa proposta desenvolvida aí pelo Isaac, né? Que me procurou com esse desejo de montar esse grupo de estudo e que eu acho, né? Todo mundo aqui me conhece sabe como é que eu, né? Duas coisas que eu acredito muito, né? Assim, que é a iniciativa, enfim, a iniciativa estudantil, eu acho que ela sempre tem uma potência e uma força muito grande, então por mais que e a outra coisa é a minha desorganização, né? Que todo mundo conhece, então nesse sentido, Mas também é uma ferinha também, né? faz parte. Faz parte. Mas, então, para mim, assim, vocês terem esse desejo de se encontrar, de discutir, eu só posso dar todo o meu apoio e dizer que eu estou aqui disponível para o que for necessário, enfim, a minha que encabece, porque o meu caos precisa de um mínimo de estrutura, né? E aí o Isaac comprou essa ideia. Isso eu acho muito bom, né? Assim, sempre que for possível eu vou estar com vocês. Agora eu estou participando de uma reunião, mas eu fiz questão de estar aqui para dar as boas-vindas para todo mundo, né? E vocês estão em muito boas mãos aí com o Isaac, mas também muito boas mãos com o Luzmário, né? Que eu tenho certeza que vai trazer uma contribuição maravilhosa para o debate aqui com vocês. Então, muito obrigado também, Luzmário, em nome do grupo, por ter aceitado nosso convite, né? Por partilhar aqui com a gente suas ideias, tua clínica. Eu acho que vai ser um momento muito bom para todo mundo. E dizer que é isso, né? Assim, a gente está hoje é o primeiro passo, né? Eu acho que vem muitos outros pela frente. Primeiro da coisa de estudo, né? Que eu acho que é fundamental poder se encontrar, poder estudar, poder se encontrar junto, né? Poder discutir juntos. Reforçando aquilo que eu coloquei no grupo, né? Assim, os encontros vão estar sendo aqui na terça, nem sempre eu vou tentar com vocês, mas o grupo do WhatsApp é também uma ferramenta de encontro e de discussão. Então, ficaram dúvidas nos textos, ficaram ideias que vocês querem que se desenvolva melhor, coloca lá no grupo, né? Aproveita para usar também esses espaços entre encontros para a gente poder discutir, pensar outras referências. Ah, tem referência sobre tal assunto, ou tal conceito eu não entendi, ou como que a gente poderia repensar tal ideia. Coloca lá, porque é um espaço para a gente discutir, né? É um lugar para a gente poder falar sobre as inquietações em torno da Gestalt terapia. Então, eu desejo a vocês um excelente encontro, né? Eu vi que tem bastante gente vontade de participar, bastante gente que está interessada em estar junto. Isso para mim é maravilhoso. E aí a gente vai conversando lá, né? Enfim, lá no grupo. Então vocês me avisam, me procuram. Vamos construir essa história aí todo mundo junto. Tá bom? Professor, Diga, querido. só antes do senhor sair, poderia me responder, por gentileza, onde é que eu encontro o seu livro do Faces da Gestalt Terapia físico?
Verdade, Ah, tá todo mundo procurando o livro. pois é, lá, na Diálogos tem, né? Mas a Diálogos está com horário reduzido de funcionamento, né? Em função da pandemia, a gente só está funcionando à tarde. Lá tem bastante livros para quem quiser. E também aí para quem, enfim, está em outra cidade, né? Às vezes o pessoal voltou para suas cidades na Leão e tal, não consegue ir na Diálogos. A editora ela vende pelo site, com entrega pelo correio. Né? Eu posso até colocar lá no grupo Ótimo. o link para vocês. A editora está com os dois livros, né? Tanto o Duas Faces quanto o Ontologia Gestáltica, os dois eles estão enviando pela internet. Até um tempo desse atrás estava com frete gratuito, mas eu não sei se ainda está. Mas eu mando o link para vocês. E aí, quem quiser também, liga para Diálogos, né? Esse daí também é do Enio Brito, ele também está à venda pelo site, né? Pela Amazon você encontra. O meu, infelizmente, ainda não está na Amazon, mas vocês conseguem um monte de coisa legal por lá também. Isso, Marcos. Esse também é muito bom. Esse é mais geral, né? Ele não é específico de Gestalt terapia, mas ele tem uma discussão também maravilhosa do Jorge Ponciano. E esse aqui também, né, Marcos? Ó. Esse também tem na Diálogos disponível, quem quiser. Na verdade, os três. Na Diálogos tem os três, para quem quiser. Agora, esse aí, o Atenção Psicossocial, eu acho que essa semana ainda ele vai sair também no formato em e-book. Eu estou esperando só assim, alguns detalhes e aí deve sair. Os outros dois, infelizmente, ainda não tem previsão. Formato e-book. Marcos, pede a Isaac para colocar os livros que tu tens na Diálogos para a gente não. Em vez de estar comprando lá, a gente já compra aqui. Porque não tem, é melhor porque não tem frete, né? E realmente aqui tá mais Pois é. barato do que a editora, porque parece que a editora aumentou um pouquinho. Aí tu só pega assim, mais ou menos uma coletâneazinha sobre Gestalt, né? E põe Pronto, para a gente dar uma olhada. pode deixar. Ok, gente, pois eu mando para vocês. Eu coloco lá no grupo. Ei, Marcos. Oi. Muito obrigado pela participação, por ter vindo aqui prestigiar a gente, viu? Com certeza. E qualquer coisa me avisem. Tô por aqui. É. Certo? Mas aproveitem agora aí com o Luzmário. Mais uma vez, valeu, Luzmário. Valeu, E Marcos. Boa tarde. a gente se encontra, pessoal. Tchau, tchau. Então, pessoal, para dar continuidade, a gente vai agora passar a palavra para o Luiz Mário, né? Ele que é psicólogo e gestalt terapeuta também. Vale lembrar que a gente, no grupo de estudo, junto com a coordenação do curso de psicologia, a gente tem essa proposta de trazer várias pessoas que estão aqui no nosso Cariri, que compõem, que atuam nessa abordagem. A gente tem o Luiz Mário, a gente tem a Rayane, a Tássia, a Bruna e uma galera super legal que vai estar aqui com a gente, contribuindo também. Então, passo a palavra agora para o Luiz Mário, ele que vai Parabéns hoje. pela ideia, viu, Isaac? Obrigado, meu amor. É show. Parabéns a todos nós, né, que estamos aqui participando. Eu amei a ideia. E é maravilhoso a gente levar esse caminho mais a fundo, esse debate com essa abordagem que é Linda, maravilhosa, maravilhosa. né não? É demais. E aí, o Luiz Mário vai estar hoje com a gente falando sobre a introdução, sobre a abordagem para quem se interessa por esse caminho, para quem pretende atuar nesse caminho também. Então, Luiz Mário, seja muito bem-vindo ao nosso grupo. E é isso, pode falar. Obrigado, Isaac. Então, gente, quando foi pensado, né, assim, quando eu fui pensar no que eu ia falar sobre introdução, eu até pensei, fiquei refletindo o que é que seria. E o livro de Marcos, né, que é As Duas Faces, ele já apresenta algumas coisas e vai ser abordado esse livro. E eu pensei, né, em trazer mais uma questão de como chega, né, alguns elementos que chegam à gestalterapia no contexto, né, fenomenologia. Inclusive o livro que eu mais me baseei foi esse, né, Fenomenologia e Gestalterapia, da Rosane e do Marcos, e também de outros escritos da Rosane, também do mestrado dela, para trazer
Esse livro ele é bem mais complexo, mas eu tentei, assim, né, de algumas coisas que são bem mais complexas do que o de Marx, porque ele entra nessa parte da fenomenologia. Eu vou tentar digerir um pouco aqui para vocês, né? Nós vamos digerir juntos. E é importante também que vocês possam, se tiver alguma dúvida, a gente discutir, já que é um grupo. Eu queria que não tivesse um formato de aula, né? Então, a gente pudesse discutir realmente sobre essa, né, sobre essa construção do pensamento da gestalterapia através de uma filosofia, né, da fonologia e também da filosofia antiga, né? Traz também lá desde 2.500 anos atrás ali, traz também elementos importantes para a clínica gestáltica e para o pensamento, né, da gestalterapia. Então, né, assim, como até a Laura Peus, é o primeiro nome que eu gostaria de citar, o da Laura, pela sua contribuição, a ideia do livro do Gestalt Therapy, de 1951, ela tinha a ideia de colocar como psicanálise existencial, né? Por N fatores que a gente vai compreendendo aqui, e eu vou começar com essa ideia de existencialismo, né? Para a gente, que foi discutido, né, há 2.500 anos atrás, como eu falei, e a gente vai ver muitas dualidades, né, assim, no pensamento, na linha de pensamento histórico que eu vou trazer. Não porque não existiam outras formas de pensar, mas exatamente pelo conflito. O conflito das ideias traz essas dualidades, né? Uma pessoa apresenta uma teoria e outra tenta refutar ou criticar ou gera esse conflito que gera uma novidade. Isso é muito importante para a gestalterapia, a ideia de conflito e novidade, como a gente vai ver no decorrer, certo? Então, a ideia quando a gente vai pensar no existencialismo, a gente tem duas pessoas, né, dois filósofos que estavam discutindo sobre isso. Um era Heráclito, outro era Parmênides, né? Enquanto Parmênides dizia o que é e o que não é, não é, que seria o essencialismo, Heráclito trazia a ideia do existencialismo através de uma frase que ele falava, que é: eu não posso, uma frase não, de um texto, né? Eu não posso entrar duas vezes no mesmo rio, porque quando eu entro no rio, pela segunda vez, eu não sou mais o mesmo, nem o rio é o mesmo. É esse devir, esse sempre devir de transformação mútua entre organismo e ambiente que a gente vai entender mais profundamente adiante. Então, 300 anos depois, né, 2.200 a.C., outro conflito de pensadores, que era Aristóteles e Epicuro, né? Em uma crítica a Aristóteles, Epicuro traz a ideia de que isso aí ele está falando do campo da física, né, da física, mas na filosofia, que os átomos, devido ao seu peso, eles caíam, e nessa queda se aglomeravam, e essa era a organização das coisas. Isso gerava organização. Exatamente essa queda, esse desvio, que ele vai chamar esse clinamen, né, que é o desvio que gera uma nova organização. Isso ele estava falando na questão atômica, que a gente também usa isso assim, né, para refletir sobre a clínica Gestalt. Outro ponto também dessa filosofia antiga era o conceito de ética, né? Para eles tinha duas formas de falar sobre essa ética, né? Dois conceitos de ética. Uma seriam ethos, né? Só que uma com acento agudo, outro circunflexo, que seria um com a letra epsilon e outro com a letra eta. A com a letra eta é a que a gestalterapia, né, bebe dessa fonte. A com a letra epsilon é uma ética que ela traz valores morais, padrões, né? Ela se associa a isso. Já a ética, né, com a letra eta, é uma ética que visa o acolhimento ao estranho, o acolhimento ao outro, onde eu posso estar nu de defesa, onde eu posso estar nu e me sentir confortável. Isso a gente vai, né, se debruçando melhor, né, com o tempo. Então, uma das coisas também mais importantes para a gente compreender a gestalterapia, a fenomenologia em si,
outro impasse, né, que é o de John Locke, um impasse entre John Locke e Franz Brentano, certo? Como como John Locke, né, tinha esse pensamento eu não sei se é fala, associacionalista, né? Associa, Ixi, eu não sei se é palavra, não. Associacionismo. Associacionismo. Isso, era como ele estava como ele estava ele estava com esse pensamento mais voltado ao que a gente tá tendo ligação com Parmênides, mas com Aristóteles nesse pensamento. Ele, ele traz a ideia de mentalismo, né? A ideia de mentalismo para Locke era que as faculdades superiores, que ele chamava assim, faculdades superiores, que eram as capazes de emitir juízo, a da razão, né? Da vontade, essas faculdades superiores, ele acreditava que elas dominavam as faculdades inferiores, que as das emoções, dos sentimentos, essas coisas. Nesse caso, a gente já pode pensar, né, como isso levou a entendimento de patologia. Muito forte isso surgiu como a forma de entender as patologias. Ou seja, todas as pessoas que não conseguissem dominar as faculdades inferiores, que seriam dos sentimentos, das emoções, poderiam estar, né, associadas à loucura, né, a adoecimentos, acometimentos da saúde mental. E Transbrentano chega para apresentar uma novidade, né? Isso que John Locke falou foi no século XVII. O que Transbrentano vem falar é no século XIX. Ele vem falar que, na verdade, as faculdades inferiores, elas direcionam as faculdades superiores, ou seja, os afetos e as emoções direcionam, acabam por direcionar a razão, né, o juízo e tudo. E, com isso, ele cria a ideia de intencionalidade, que é tão importante para a fenomenologia e para a gestalterapia. Quando acontece de aparecer, né, a emoção e os afetos e sentimentos direcionando a razão, e aparece essa questão de intencionalidade, porque ele estudava os fenômenos psíquicos, e ele mesmo foi o primeiro a chamar, né, de Gestalt, Transbrentano chamava os fenômenos psíquicos de Gestalt. Ele estava introduzindo um novo pensamento, essa novidade que o que é importante para a gente entender é como dois outros teóricos, né, muito isso, né, dois teóricos, é como dois outros teóricos e vão ler isso, assim, né, vão ter a leitura dessa intencionalidade de Transbrentano. Um deles é Freud, né? Freud bebe da fonte dessa intencionalidade para criar a noção de pulsão, e o outro é Russell, né? Edmund Russell. Russell, ele vai tanto ampliar esse pensamento, né, sobre o que é intencionalidade, porque para Brentano essa intencionalidade ela era imanente, ou seja, que estava, né, na sua natureza, assim, era uma natureza própria e tipo não era uma natureza por si só, né, na sua própria natureza, imanente. E aí Russell faz a leitura para esses objetos do conhecimento, né, fenômenos psíquicos, ele faz uma noção, ele cria uma noção de objeto, né, objetos do conhecimento, seriam objetos intencionais transcendentes, ou seja, que não está apenas nele, e aí ele já começa a introduzir a publicidade do que ele chamou de essência, né, a publicidade da essência, que é exatamente essa questão dos fenômenos psíquicos, certo? Com isso, né, nesse momento, os psicólogos da Gestalt, da primeira fase, né, da primeira geração, eles bebem dessa fonte de Russell e começam a fazer experimentos, que os primeiros, o nome deles é Wertheimer, como principal, e os dois, acho que ajudantes dele, né, o Kohler e o Kafka, mas são assistentes, eu acho, dele, começam a fazer
esses experimentos e acabam por chegar em um problema, porque eles acham que vai funcionar essa teoria que Russell apresenta, eles acham que vai funcionar como leis da natureza, né? Assim como a natureza funciona. E eles percebem, e Russell percebe isso e refaz sua teoria, ampliando ainda mais o conceito de publicidade das essências, deixa muito mais claro, e também apresenta a redução fenomenológica, que é muito importante também para a clínica gestalt, porque a clínica gestalt ela trabalha através dessa redução fenomenológica, né, que tem a ver com aquela ética que eu falei lá atrás, que a redução fenomenológica eu retiro todos os preceitos meus, né, todos os meus preceitos para poder olhar para o fenômeno, né, como ele se apresenta, certo? Então ele retira, ele reapresenta e faz essa redução fenomenológica, apresentando também a noção de campo, que a noção de campo também é muito importante para a gestalterapia. Então, a segunda geração, né, a segunda geração dos psicólogos da Gestalt, que tem assim de grande importância, é o Kurt Goldstein, que trabalha, inclusive, que eu, inclusive, trabalha com ele, bebe da fonte dele também, né? Pega muita coisa ali do que Goldstein está trabalhando. E Goldstein trabalha com uma coisa que também é importante para a gestalterapia, que é, através dessa cronologia de Russell, que é a ideia de organismo, ou seja, autorregulação organísmica, né? Que o organismo está sempre em processo de autorregulação, e daí é onde ele tira a ideia de figura e fundo, que é quando Kurt Goldstein apresenta o pensamento dele que os seres humanos, né, nós estamos sempre em outra dualidade, conservação e criação. Nós estamos sempre nos conservando e sempre nos recriando a todo momento, a todo instante. Isso leva ele a se sustentar na crítica que faz a Freud, né, no seu pensamento, trazendo essa questão como figura e fundo, essa ideia de atualização, como a gente se atualiza a todo momento, no presente, em relação a esse fundo de hábitos, essa retenção de vividos, né? Essa historicidade, que ele vai apresentar também essa historicidade, já que o Goldstein ele era neurofisiologista, ele ia para parte, ele trabalhava muito a parte, né, material, o corpo, o cérebro, e Peirce vai trabalhar essa parte bem mais, né, na psique humana. Então, essa dualidade, né, que é a conservação e criação, é algo que ele embasa suas críticas à psicanálise, principalmente que vai ser também trabalhado nesse quesito também na releitura da neurose que eles fazem, da neurose que Freud estava apresentando na época, né? Porque para Freud é como se a gente pensasse que para Freud a neurose era um preço a se pagar por viver em sociedade, né? No livro Gestalt Therapy, onde Goodman, Peirce e Hepperlein apresentam, e através do grupo de 7, uma participação muito importante da Laura, o que acontece é que ele percebe, assim, eles fazem a leitura de que a neurose para Freud era um preço a se pagar por viver em sociedade. Para viver em sociedade você paga um preço, e essa é a neurose. Ou seja, entre o desejo, né, o desejo de viver, né, viver esse desejo e as impossibilidades da sociedade. Então, Fritz, Goodman e Hepperlein, eles acreditam que, mais essa parte que é mais teórica, é mais Peirce e Goodman. Eles acreditam que faz parte de uma antropologia, que é algo que sucessivamente foi acontecendo nas relações interpessoais durante o decorrer de uma parte mais recente, ele fala que é recente,
na sociedade, chegando a essa antropologia da neurose, onde nós somos nos ajustando através disso que é segurança, né? Segurança, estabilidade e essa destruição, né? Essa recriação, ou seja, conservação e criação. Para recriar, a gente precisa destruir. Então, sim, eu também acho que é importante lembrar de uma coisa, que a gestalterapia ela surge no meio assim, no período pós-guerra, certo? Luiz Mário, Oi. a nossa colega Alice, ela está dizendo aqui no chat que ela tem uma dúvida para Ok, tirar não pode, eu contigo. não estou vendo não, mas pode. Eu vou ficar passando para ti aqui, quem for chamando no chat, viu? Luiz Mário, Oi. deixa eu te Bom, dizer. Tudo bom? Quanto tempo, né? pois é. Eu não entendi muito bem essa parte em que tu falou da fenomenologia, do dualismo entre Locke e Franz Brentano, né? Que aí foi para a Rússia. Isso aí ficou um pouco confuso para mim. Então, assim, nesse momento em que Locke, né, organiza o seu pensamento, trazendo essa ideia de mentalismo, ou seja, ele traz a ideia de que existem, né, os objetos do conhecimento, né, que ele fala superiores, as faculdades superiores, que é a da razão, a da capacidade de emitir juízo né, da vontade. É uma coisa mais lógica, né? Essa parte mais lógica ele chama de faculdades superiores. E a que ele chama de inferiores, faculdades inferiores, são as relacionadas às emoções, afetos, sentimentos, certo? E ele diz que nessa ideia de mentalismo ele fala que as faculdades superiores elas precisam dominar as faculdades inferiores, né? Se isso não acontece, se não acontece o domínio das faculdades superiores das superiores nas inferiores, né? Se não acontece esse domínio, aí aconteceria, né? Tipo o que a gente pode chamar hoje de patologias, né? Por exemplo, a pessoa que não é capaz de se segurar em seus sentimentos, de controlar seus sentimentos e emoções, são tidas como loucas ou com algum transtorno. Isso, né? No século XVII ele falou isso. E aí ele sustentava muito uma ideia na época. Por exemplo, a clínica gestáltica, ela não se baseia nesse conceito médico, né? Assim, de uma clínica médica, né? Que essa clínica médica a gente tem a palavra klinikos, né? Do grego klinikos. É uma clínica médica que é como se eu fosse, por exemplo, na clínica médica é como se eu tivesse os instrumentos, né? O conhecimento que fosse capaz de te reabilitar, porque tu não é capaz de se reabilitar sozinha, entende? É o tido como médico e há muito tempo, que já é muito comum, é a clínica médica, e essa clínica médica, ela também está implícita em vários pensamentos filosóficos, né? Como assim como o dele estava para dizer o que era patologia ou não. Já a clínica Gestalt, ela apresenta a ideia de acolhimento sem nenhum tipo de julgamento e que ela acredita que você é autônomo nesse processo, entende? Ou seja, ela, se existir a razão como preeminente, é aí que Transmentano entra. Ele entra para dizer que não é a razão que é proeminente, né, nas faculdades. Não é a faculdade da razão que é proeminente, mas que os afetos direcionam, inclusive, a razão. Ele faz essa modificação, que é uma grande novidade da época, no século XIX, e apresenta isso, né, que é as faculdades inferiores, na verdade, os sentimentos e os afetos, direcionam a razão e a vontade, né? Isso é uma grande novidade, porque aí ele está falando sobre os fenômenos psíquicos, e aí entra essa novidade, e aí ele vai começar com essa ideia de intencionalidade. Esses afetos os afetos e as emoções, na verdade, direcionam nossas escolhas, direcionam as faculdades superiores, razão, juízo, elas direcionam, na verdade, isso.
Na verdade, se a gente for parar para pensar, essa é uma grande novidade que, inclusive, tem sido usada na disseminação de fake news, por exemplo. As fake news, elas normalmente associam o que eles querem destruir a uma questão que envolve muito uma questão moral, ou seja, o que machuca, o que mexe muito com as emoções e sentimentos. Isso foi percebido aí pela galera que faz disseminação de fake news, né? A Cambridge Analytica, que é uma das maiores empresas de disseminação de fake news do mundo, eles perceberam isso e começaram a atrelar o que eles querem destruir a coisas ruins que mexem com o emocional. Então, quando mexe com o emocional, as pessoas acabam por isso direciona a razão delas, entende? O emocional acaba por direcionar a nossa razão, nosso julgamento. Isso é a novidade que ele causa ali naquele momento, né? O Transbrentano. E aí ele apresenta essa ideia de intencionalidade, que é exatamente isso, como entender como as faculdades inferiores direcionam as faculdades superiores, que culmina, né, nessa leitura de Freud e de Russell sobre essa intencionalidade, apresentando a ideia de que não é imanente, ou seja, não é não é algo que está né, estar dentro de si próprio, ou seja, por isso que é transcendente e para a Rússia é transcendente, né, porque ela não está apenas dentro de si, mas ela também dialoga com as outras, né, os outros objetos do conhecimento, e aí a publicidade das essências, né, porque para Russell esses fenômenos específicos ele vai chamar de essência, né. Apesar de que a gente está falando de essencialismo e existencialismo lá atrás para dizer que a gestalterapia ela é existencialista, mas é porque a existencialismo não quer dizer que não existe essência, mas que a existência precede a essência, certo? Que a gente tipo primeiro existe para poder, né, produzir objetos do conhecimento, para poder produzir novos pensamentos e fenômenos psíquicos. A gente precisa primeiro existir, entende? Deu para responder? Osmário, Eita. com licença, eu tenho assim uma pergunta para fazer sobre essas características que você falou, né, da diferenciação das clínicas e também da clínica Gestalt, né? Uhum. Seria sobre isso, se explica as condições de tipo na abordagem gestáltica, o psicólogo ele não fazer aquela anamnese, né, seguindo aquele currículo de clínica comum, seria mais ou menos isso, o rompimento assim, dessa questão de clínica, aí a gente deve entender a abordagem sendo mais acolhedora. Na verdade, assim, o intuito assim, né? O intuito da clínica gestáltica é dar abertura para que a contingência apareça, ou seja, para que a espontaneidade tenha lugar, né? E aí, qualquer tipo de julgamento pré-estabelecido pode atrapalhar nessa novidade que pode surgir ali na clínica. E essa novidade, o que interessa não é só apenas, né, tipo, né, jamais é o conteúdo, é sempre a forma. Se for o conteúdo, a gente tem uma probabilidade muito grande de cair, né, no teor moral, que aí já seria a outra clínica que entra nesse teor moral de julgamentos. O que a gente olha é para como a pessoa se atualiza naquele momento. Ou seja, o que acontece? Nesse fundo, né, nesse fundo de hábitos, que a gente chama também de vividos, retenção de vividos, a gente passa a vida retendo questões vividas, né, e que vai através da figura e fundo, por exemplo, algumas coisas vão surgindo, a gente vai retendo, e outras a gente descarta, e aí Peirce vai tratar né, bem mais no Ego, Fome e Agressão. Ele vai falar sobre agressão nesse livro, né, que é isso, que é o que é importante eu retenho, o que não é eu descarto. E aí, quando é no presente, isso sempre está em busca de uma resolutividade, de uma atualização. Por isso que é essa autorregulação organística de Goldstein. O organismo que teve alguma vulnerabilidade, né, alguma coisa que impediu ele de desenvolver em algum momento no passado, vai se atualizar sempre no presente, quando o ambiente elencar algo que isso
perceba que possa ser atualizado. Então, ele está sempre em busca dessa atualização, que é exatamente isso, o desenvolvimento do organismo. O organismo se desenvolve a todo momento. Então, quando ele fala em ajustamento criativo, mesmo na repetição ainda é criativo, né? E a gente tem toda uma discussão se é criador, criativo, sobre isso. Mas quando esse ajustamento ainda é criativo, e aí na psicoterapia, na clínica, o que a gente está o que acontece é deixar um ambiente propício para essa autoatualização do indivíduo, né, do sujeito. Isso vai acontecer e, quando acontecer, é importante que o ambiente esteja propício para acolher ou para frustrar, ou, né, isso aí é muito de acordo com o que o terapeuta sente, o estilo do terapeuta também. Luiz Mário, a Mariana Filgueira, ela também queria fazer uma pergunta, né, Pronto, Mari? podem fazendo perguntas, que qualquer coisa que eu não for responder ainda, ou que eu não falei ainda, eu vou falando e depois a gente podem ir fazendo perguntas. Era um comentário, pergunta, pelo que a Alice trouxe, aí já entrou em outra coisa, mas aí eu volto um pouquinho. Que era quando tu fala do afeto, né? Eu lembro que o Brentano, ele fala do afeto como sendo não deliberado e de caráter espontâneo. Acho que entendendo isso, fica mais fácil entender que o afeto orienta a razão, né? E aí isso me lembra muito da ética, ethos que tu trouxe, que é justamente dar espaço, o gestalterapeuta dar espaço para que esses afetos cheguem na clínica, né? E que seja acolhido, e que essa ética seja de acolhimento. Era mais isso. E para saber se eu entendi mesmo. É isso, assim. Na verdade, esse caminho que eu trouxe, né, eu trago sempre dualista, mas não quer dizer que não tem outras ideias, mas é porque quando surge uma ideia, alguém refuta, isso é importante. E é exatamente isso também que é a neurose da gestalterapia, né? O problema não é a quantidade exorbitante de conflitos, mas a fuga dos conflitos. Os conflitos são importantes para gerar novidades, e é isso que acontece todo momento, quando uma pessoa fala alguma coisa, outro pensador, outra pessoa, outro teórico lê, e ele refuta e gera um conflito, e normalmente, né, tem muito isso, na mesma época as pessoas estarem discutindo ali, ou um pouco depois alguém refutar. Então, essa questão da ética, sim, é uma ética onde esse estranho possa aparecer, né? E a gente eu falo de estranho, mas essa espontaneidade, todas essas questões que a gente muitas vezes reprime no próprio corpo, e lá possa acontecer, sem julgamentos, né? Sem padronizar. Desde essa ética é exatamente isso que, como tu está falando, Mariana, que vai trazer essa questão. Então, essa ética, né, ela é basilar no fazer clínico, mas não quer, assim, a gente acolhe esse estranho e, assim, a gente também é autêntico, né, tem autenticidade. Não quer dizer que a gente apenas acolha, né, assim, mas até a forma porque existe a frustração também, né. Existem várias formas de lidar na clínica, mas que não quer dizer que não seja acolhedor, né. Tem pessoas que acham que não é um acolhimento, assim, mas tipo, não, se você não usar, né, não recair nesses padrões, nessas teorias, no teor moral, se você não recair nisso, eu acho que já inicia aí o acolhimento, né, mesmo que seja uma frustração, né, habilidosa, como a gente faz e tal, na clínica. Pronto, alguém mais quer perguntar, gente? Respondeu, Mariana, a pergunta? Clarificou alguma coisa? Respondeu. Entendi. Sim. Valeu. O Vitor Gomes, o Mário também quer fazer uma colocação. Beleza. Boa tarde a todos. E boa tarde ao Isaac, ao Luzmari, que estão aqui aparecendo na tela em vídeo. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Vitor. Beijo, amo Eu tô- você. Obrigado, meu anjo. Eu tava com muita saudade dessa dinâmica de grupo de estudo e, tipo, eu achei muito massa que o Luzmari já chegou na proposta de que, ó, isso aqui não é uma aula, isso aqui é uma discussão, é uma exposição, uma apresentação de ideias. Então, quem quiser, tipo, perguntar, questionar, somar com algum conteúdo, alguma leitura, eu acho muito bem-vindo.
Que eu acho que é essa a ideia de estarmos todos juntos aqui, né? Mas, enfim, tipo, eu achei muito legal que tu fez essa retomada filosófica e eu lembrei da fenomenologia do Merleau-Ponty, que ele bebe muito dessa fonte do Husserl e que ele traz a ideia de que retomar as coisas mesmas é muita gente voltar a ter esse contato ingênuo com o mundo, que a gente meio que perde. Uhum. E é muito legal como ele traz que o universo da ciência, ele é uma construção acerca do mundo vivido. Uhum. Então não adianta eu pegar a ciência e, tipo, saca, ir do fim pro começo, Uhum. partir dessa pressuposição racional para explicar a sensação. Sim. Exatamente, essa questão E a fenomenologia, ela tem muito isso, né? Que é essa historicidade, ela é muito importante para a gente entender, por isso que a ideia de trazer essa ideia da historicidade do nosso fundo de vivido, dessa retenção, e também do fundo de hábito, dessa retenção de vividos, e também da historicidade, né? Da própria abordagem, para a gente poder entender um pouco melhor. Essa ideia, Vitor, porque, na verdade, eu acho que as pessoas estão acostumadas com esse modelo de aula, e eu vi os microfones tudo desligados, eu disse, olha, gente, vamos falar, vamos perguntar, porque o grupo de estudo, ele é isso, né? Assim, eu tenho um conhecimento sobre a gestalterapia, mas eu acho que todo mundo aqui tem muito a somar, exatamente por isso, né? Porque a gestalterapia, ela é também isso, ela é também uma questão empírica, ela é uma questão também por exemplo, tem gente chegando agora aí fazendo contribuições muito bacanas para a gestalterapia, e, ou seja, ela também é uma ciência, né? Assim, ciência, ok? Ela também é uma abordagem nova e ela tem muito para se desenvolver, então cada contribuição é muito importante, né? Então, está aberto sim, quem quiser falar, por favor. A gente vai discutindo sobre o que vai surgindo. E a fenomenologia também, ela é mais, assim, né, que a gente tem que começa, para você ver, né, considerado, o Husserl é considerado pai da fenomenologia, né? Apesar de que a gente já pode perceber traços da fenomenologia há muito tempo. É como também pensar que Freud falou, que foi o primeiro a falar do inconsciente, né? A gente já sabe que há muito tempo, né, já se falava sobre isso, só não dava esse nome, inconsciente. Mas já tinha essa ideia, assim, da existência disso. Então, a gente vai se descobrindo, assim, criando novas formas de perceber isso e olhar para isso, e vamos construindo, né? Acho que é isso a proposta do grupo. O Nathan, né? Eu vou ler aqui, pode ser, Isaac? O Nathan fez uma pergunta aqui. Nathan, ele pergunta como é que a neurose se caracteriza na gestalterapia, né? Então, como eu já estava falando um pouco, Nathan, a neurose, ela é basicamente a evitação do contato, né? Quando a gente vai falar sobre a neurose na gestalterapia, a gente fala que é um ajustamento de evitação, né? A evitação do contato. O contato é isso que a todo momento a gente está fazendo com alguma coisa, né? Se contactando, contactar algo, né? O contato que a gente tem com o mundo, certo? E quando a gente evita o contato com alguma coisa, seja ela externa ou interna, isso a gente está usando para poder diferenciar apenas, né, de onde está, assim, mas a gente acredita que há sempre uma transformação mútua entre organismo e ambiente, né, em sua atualização, regulação. Então, a neurose se caracteriza por isso, né, pela evitação do contato, né. Então, por exemplo, há uma vontade ou há um desejo, né, um pequeno desejo de algo, mas eu começo a me ajustar, né, que ele vai falar muito de ajustamento para ele ter mais para Peuse, para a gestalterapia, tem mais a ver com excitamento, né? O desejo é excitamento, é algo que surge no meu corpo e e às vezes, né, assim, nem sempre, mas eu consigo entender o que o meu corpo está me dizendo, que me leva a alguma ação, certo?
quando eu começo a evitar isso, vou me ajustando de forma evitativa, aí a gente chama isso de ajustamento evitativo, que caracteriza-se como a neurose. Ficou alguma dúvida? Nenhum, Luzmário, obrigado. Mais alguma dúvida, gente? Eu só tenho, no momento, uma paixão enorme pela gastroterapia, assim, é uma loucura, mas saber eu não sei praticamente nada, né? Só percebo que na faculdade é como se ela fosse uma menina travessa, né? Que quase não se fala. A gente tem uma disciplina, né? No sétimo, e acabou. E agora, nesse período, eu tenho visto algumas lives, né? E até ouvi Jorge Ponciano, ouvi Ricardo Bastos. E aí ele me surpreendi até com essa colocação dele, que realmente nos currículos das universidades não coloca muito a questão, não se coloca muito gestalterapia. E aí eu digo, puxa vida, realmente, eu pensei que era só na Leão, mas parece que não, né? Então, assim, é uma paixão louca, desesperada, né? Tomara que seja amor, né? Porque, assim, desde que eu descobri a minha opção, que foi com o meu maluquinho predileto, que é Marco César, né? No sétimo, com a HTTP, que, assim, eu tô comprando livro, vendo live, querendo aprender, mas realmente não aprendi nada ainda para estar falando, né? Só dizendo que eu vou ficar aprender um pouco com vocês para depois eu ir me colocando aos pouquinhos. Fica à vontade, tirar dúvidas, colocações, é exatamente isso. A gestalterapia, ela é risco, né? Ela fala muito do risco. A clínica gestalt, ela fala muito de risco. E a gente se arrisca para poder se atualizar e gerar novos conhecimentos, né? Então, se qualquer dúvida ou contribuição é relevante, é importante para o debate. Luzmário, Oi. hoje eu acho que eu estou falando demais. Eu vou aproveitar essa fala aí de Leonila e falar assim, que tipo, a Leão realmente ela não tem essa visão muito voltada para outras abordagens, né? Isso é muito claro. Como o Leonila falou, a gente tem uma cadeira no quarto semestre que fala rapidamente e outra na ATTP, né? Mas somos muito bem instruídos por Marco César, né? Que conhece bastante a teoria, né? E, assim, como é esse encontro com a própria abordagem? A gente encontra muito na fala dos psicólogos falando assim, a abordagem que me escolhe, né? E realmente é um processo de... vida. Ela me Justamente, abduziu. Então, a abordagem que nos escolhe. Então, assim, veja só, a gestalterapia como movimento, né? Na própria Leão Sampaio, no Cariri, a gente conhece, assim, há muitos psicólogos, né? A Diálogos, ela trabalha bastante isso. Mas como é que a gente pode se deter a um conhecimento tão pouco na universidade e mesmo assim ainda ser absorvido, né? O que nos falta, enquanto estudantes acadêmicos, ao conhecimento, né, ao convite da gestalterapia, para que a gente não possa estar naquelas ideias limitadas, por exemplo, da psicanálise, da análise do comportamento, aqui sem críticas nenhuma, porque eu acho que enquanto acadêmico a gente não pode limitar conhecimento. A gente tem que conhecer gestalt, a gente tem que conhecer psicanálise, até que a abordagem nos escolha. Então, assim, eu Enquanto gostaria de saber eterno como... aprendizes, né? Isso. É o que Jung fala, né? Conheça todas as técnicas, domine todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. E aí, eu queria saber como foi esse seu encontro com a gestalterapia. Em que momento você se percebeu dentro da abordagem, fazendo parte dela, e hoje, né, sendo psicólogo da gestalterapia. Eu acho que assim, como até o que Brentano já trazia, que é isso, que é exatamente a intencionalidade, né? Algo ali, algum afeto me tomou naquele momento pela abordagem. Eu sempre tive, né, assim, como a gestalterapia, ela surge num momento pós-Segunda Guerra, né, onde está tendo os conflitos, pós-conflito, né, e assim, meio que rebelado contra o movimento autoritário da época.
eu acho que isso me cativou. Sempre tive esse sentimento assim de rebelar-se contra os movimentos autoritários, sempre fui contra, né, as formas de padrões e tantas outras coisas. Isso foi me cativando desde o começo também, através que quando eu vi com o Marcos também, ele falava um pouco sobre essa historicidade que eu estou falando agora, e trazia e os conceitos para mim foram casando muito mais comigo do que acredito do que as outras abordagens. Então, Lucimaro, oi. quando você terminar, por favor, eu queria saber se o colega quer ouvir a minha experiência. Porque assim, eu Claro. estou definitivamente resolvida. Certo. Você faz que Fica à semestre? vontade, Leonila. É porque assim, eu cresci até de adolescente, eu tenho livros de Freud, né? Sempre foi um ídolo e eu sempre sonhei em fazer psicologia, mesmo sem saber que psicologia existia, né? No meio da roça, pastorando pássaro e querendo uma profissão assim, que hoje eu sei que é psicologia. E eu disse, não, eu estou muito tempo. Mas quando cheguei no 7º, eu assisti HTTP, né? O Marcos. E eu acho ele incrível. Para mim, é realmente um terapeuta que tem na Leão. E aí eu fiquei apaixonada. O que Luzmar falou agora tem tudo a ver. Eu já fui sindicalista. Eu não aceito muito padrões. Nunca fui de aceitar padrões. Mesmo criança, eu não entendia muito porque eu era assim. E eu sempre fui assim. E hoje eu percebo que é um casamento que está aliado também a esse jeito da gente ser. Mas eu nem sabia disso, agora estudando um pouco sobre a gestalterapia. E cada vez que eu estudo, eu gosto mais. Ela hoje, para mim, é vida, é alegria, é encontro, é diálogo, como já tem a clínica, né? Mas é interação, é tudo que a dimensão significativa dessa palavra te der, sabe, para mim. E eu me defini basicamente por conta da abrangência que ela dá. A questão filosófica, sociológica, a questão espiritual, não é? Então, que dentro das abordagens, ela é uma que tem sei lá, esse espaço, que eu não sei ainda falar muito sobre a Gestalt, eu não quero estar... Mas, assim, foi o que me captou, foi essa abertura. Porque eu não gosto muito de padrão. Eu sempre fui muito louquinha, sabe? Eu tenho uma filha que é psicóloga da primeira turma aí, não exerce, mas ela disse que, mãe, a senhora é criança, a senhora não teve infância. Mas é porque a liberdade, ela é, como diz Sartre, né? Até certo ponto, Sartre, né? Ela é interior. Ela não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. E eu sempre fui livre. Eu sempre fui livre para não aceitar os padrões políticos, sociais, econômicos, sabe? As normas, nada que é assim padrão eu não aceito. Religião, por exemplo, aspas, que eu não quero discutir sobre isso, lógico que a gente respeita todas, mas tem a religião que eu não me enquadro, porque se for aquela coisa padronizada, eu não me enquadro. Então, eu estou me descobrindo a paixão, a loucura assim, pela gestalterapia por conta de tudo isso. E quanto mais eu estudo, mais eu amo, certo? Porque eu percebo essa amplitude que ela dá de compreensão. E fechando a questão da humanização, né? O fato de você, psicólogo, você não ser o dono da verdade, de você estar ali para o outro, de você se dar ao ouvir que todas as terapias colocam isso, mas eu percebo de fato na gestalterapia, entendeu? Então é por aí que eu estou vendo.
E eu percebo isso a cada vez que eu tento me aprofundar. Por isso que eu amo, a cada dia mais que eu leio alguma coisa, eu estou mergulhando mais fundo nessa possibilidade que eu vou chegar lá, sim. Obrigada, viu, gente, pela oportunidade. Obrigado, Leandro. Deixa eu só mencionar uma frase que eu li no livro do Marcos, nesse Duas Faces, que eu acho que casa perfeito com os que Leonila falou. Eu não lembro da frase ipsis literis, porque eu não notei, mas era mais ou menos assim. Ele não criou só uma psicoterapia, ele formalizou uma proposta clínica que embasou-se na forma em que ele encarava a vida. Eu acho que é por isso que a Gestalt ela tem isso, sabe? Esse processo de identificação tão grande. Uhum. Exatamente. Pode falar. Posso falar? Só Fica à complementando a fala de vocês e dizer que eu também me identifico muito dessa forma. E quem me conhece sabe que é assim, né? Que é a pessoa da faculdade que quebra os padrões e tudo, e se joga na vida. E é isso. Como ela disse da identificação que ela tinha com a psicanálise, gente, só mais tá aqui, não é dizendo assim, uau, ele tá tentando convencer todo mundo a ir pra Gestalt. Não, não é assim, tá? Porque É um pouco. As aspas mal colocadas, né, Isaac? É um pouco. é um pouco. Precisa, Isaac, nem precisa. Mas, meu filho, eu tô vendendo meu peixe, é assim que se faz. Eu também tinha esse caso bem forte. Quem me conhecia sabia que eu tinha um caso bem forte com a psicanálise. E aos poucos ia surgindo também essa inquietação em mim bem forte, né? E essa ideia de compreender da forma que a Gestalt terapia ela especifica essa compreensão hoje. Parece que eu tinha essa falta. E aí eu buscava muito outras abordagens, né? Eu costumo dizer que desde antes da faculdade eu já lia muito sobre essa outra abordagem. E aí, quando eu fui ter aula com o Marcos César, eu confirmei tudo aquilo que eu tinha e que também tinha a ver com esse sentimento misturado de revolta. Porque sabe quando você se revolta com um padrão e que você descobre esses esquemas de opressão e que o curso de psicologia faz tudo isso, essa bagunça na gente, né? De se revoltar, de se opor, é até o nosso compromisso ético se colocar contra isso, contra essas negligências, essas vulnerabilidades, né? E aí, quando eu conheci, eu já vinha carregando essa inquietação, né? Eu nunca fui de acordo com padrões, eu sempre busquei quebrá-los pela forma que aquilo me fazia bem, me fazia feliz, né? E eu confirmei tudo aquilo, tanto é que hoje é um lazer muito forte, é uma coisa que é como se fosse um imã magnético, está na formação clínica da Gestalt terapia, conhecer mais a fundo e estar vendo como essa prática, que ela é tão forte em seu contato, né, uma coisa cara a cara, frente a frente, né, foi uma coisa que me proporcionou muito prazer. E ao mesmo Tem tudo a tempo, ver com você. é uma coisa que me causou também uma frustração quanto a mim mesmo, né? Porque a gente sabe que a Gestalt ela tem isso, ela vai, né? E ela frustra mesmo. Ela é exatamente isso. Pronto, podem Você falar, tem gente. tudo a ver com a gestalterapia, viu? Temos. Quando você teve a ideia do grupo, aí eu ri sozinha, né? Que eu já tenho um xodó por ti, por esse teu jeito livre de ser, né? Assim, bem, eu amo. E aí, quando você teve a ideia do grupo, eu disse, tinha que ser gestalterapia. Essa liberdade de ser você. E é uma falta tão grande, né, que a gente ainda tem uma sede de buscar essas compreensões, porque quando a gente compreende mais a fundo a abordagem, a gente vê que tem tudo a ver, se encaixa, se casa perfeitamente bem
com essa inquietação nossa enquanto psicólogos. É muito interessante esse casamento quando ele acontece, porque aqui a gente está junto no grupo de estudo, mas todo mundo individualmente tem uma luta, né? Você, por mais que seja aquela pessoa bem padrão, bem hétero, cis, mas de uma forma ou outra você se encaixa em alguma luta, né? Por exemplo, eu me encaixo no movimento negro, no movimento LGBT, né? A Alice, ela já se encaixa no feminismo, todo mundo tem uma implicância. E a psicologia, ela se casa com a Gestalt terapia justamente por conta dessa problematização, né? Por conta desse frustrar também, né? Que a fisioterapia, a Gestalt terapia, ela nasceu também de uma frustração, né? Fritz Perls, muitas vezes, ele foi lá no Freud bater na porta e voltou muito frustrado para que o livro Gestalt terapia nascesse. Uhum. Pronto. Nasceu com gosto. Pois é. Então, acho que o Vitor falou que tinha uma dúvida sobre a historicidade e a função id, né? A sua relação com a função id. Tu quer falar, Vitor? Espera aí, viu? A gente teve tantas outras conversas no meio que eu esqueci que eu tinha feito a pergunta. Foi, tu Mas a botou, dúvida né? era principalmente a ideia de que, por exemplo, pelo pouco que eu lembro, assim, que eu estudei no livro, acho que na época que eu estava pagando disciplina, eu não tinha entendido muito bem, na época que eu tinha tentado entender a questão da estrutura do self, para a gestalterapia. Uhum. E que o id, na época, estava muito ligado ao pré-contato, ao passado, a questão dos afetos, a questão sensorial. E quando tu estava falando de toda a questão que envolvia a historicidade, eu meio que articulei com algo que eu tinha lido do Fritz, de que a gente é história encarnada, tá ligado? A gente carrega na carne a nossa história. Só que de uma forma singular e em constante atualização. Uhum. Aí eu queria entender qual é a relação entre essa história e esse fundo de hábitos. Então, para tentar entender o self, eu vou tentar voltar um pouquinho, que era algo que eu ia falar. Eu não vou aprofundar o self hoje, porque é muita coisa, eu acho que vai ser aprofundado em outros momentos aqui, né? Mas, assim, o que acontece é que com Brentano e Russell, né? Quando Russell faz a leitura de Brentano, e ele fala da publicidade das essências, ele fala dessa noção de campo, o que ele acaba de trazer, né, é uma coisa e assim, o Gestalt Therapy, por parte, isso aí são algumas pessoas que leram o Gestalt Therapy e tiveram proximidade com Fritz e Goodman, que foram os que mais estiveram ali, né, ativamente na escrita do livro, diz que as referências à modernidade eram mais relacionadas a Peirce. Peirce tinha uma referência mais à modernidade. E o que é que ele quer falar com isso? Na modernidade surge a ideia de indivíduo e o seu pensamento e a sua forma mais perversa, que é o individualismo. Peirce depois, né, inclusive se separa do grupo dos sete, se separa e vai fazer sua gestalterapia em outros lugares, distante, e o pessoal até chegou a chamar, né, de pirotecnias bombásticas, porque ele vai para um caminho que muitas vezes faz referência a essa modernidade, a esse individualismo. Só que as referências do Gestalt Therapy que falam mais sobre essa publicidade das essências, desse self social, né, nessa teoria de campo, né, que campo é sempre uma relação, que é exatamente o que vai entrar, o Gestalt Therapy leva, né, ao seio do que é a pós-modernidade, né, a compreensão de sujeito, de que nós não somos seres privados, né, nós somos seres em relação, estamos sempre em relação com o outro, e que essas essências, como já dizia Russell, eram essências públicas, né. Então, o self, para a gestalterapia, como a gente, né, vou chegar aqui para falar um pouco sobre ele é dividido, isso para compreensão, na verdade, ele é uma totalidade, é exatamente isso que a gente vai entender, né, como desde
desde de Brentano, a gente vai entendendo essas faculdades inferiores também como uma totalidade, esses fenômenos psíquicos que acontecem, que direcionam a intencionalidade, que direcionam a nossa razão, ele já entende como uma totalidade espontânea. Então, esse self é uma totalidade, mas a gente divide ele apenas como forma de compreensão, certo? Ele se divide em 3 partes, que é id, ego e personalidade. Função id, função ego e sua personalidade. A função ego é a função ato, certo? É o que muitos defendem, e eu também acredito, que é a única dimensão que nós temos que é nossa, né? A única coisa que diz quem nós somos são os nossos atos, né? O que nos diferencia. Já a função id, ela é relacionada ao isso da relação. É aquilo que a gente não sabe explicar. O id é aquilo que a gente não sabe explicar. É tipo, estamos em relação, algo me atravessou, que é exatamente essa retenção de vividos, esse fundo de hábitos relacionados com questões motoras, questões da fala, né, das questões orais, que a gente acaba por surgir naquele momento, porque a gente não sabe o que é. Exatamente essa é a relação que falou. Tu desconfiou e realmente é isso. Existe uma relação dessa historicidade, existe essa relação dessa retenção de vividos que nos atravessa naquele momento, que se atualiza no presente, ou seja, nos atravessa naquele momento, a gente não sabe dizer o que é, por isso que a gente diz isso, né? É isso da relação, porque eu não sei explicar. E a função personalidade é mais relacionada às características, né? Assim, como que a gente pega para definir, como, olha, eu sou psicólogo, gestalterapeuta, né? As questões de identificação. E as vulnerabilidades em cada uma dessas funções vai gerar um tipo o que a gente vai chamar não sei, não patologia, mas a vulnerabilidade leva a algo que a gestalterapia vê como um malogro, né, dessas funções. E aí pode ocasionar alguns conflitos ali, o malogro dessas funções. Cada uma delas. E aí cada uma delas é uma clínica diferente, né? A clínica da evitação, que é relacionada à clínica política, a clínica do sofrimento ético-político antropológico, que é relacionada à função personalidade, e assim vai. Isso, assim, eu acho que é melhor para vocês, né? Quem já sabe, mas também discutir isso, né, em outro momento, para não ser muita coisa, porque, né, acaba por ser muita coisa. Então, alguém tem mais alguma dúvida? Eu vou retomar um pouco agora, depois a dúvida. Vou retomar ainda uma questão que é isso que eu estava falando, que também trazendo essa época do histórica, né, a gente e do modernismo, quando surge, né, o modernismo, surge essa ideia também da ciência, né? Assim, surge não, né? Fica muito forte essa questão da ciência, da razão, como o mentalismo traz, mas também apresenta o romantismo, né? Que já bota proeminência nos afetos. Então já tinha ali algo que mostrava que os afetos estavam proeminentes, né? Então a gente vai, né? Enquanto, né? Aí vou chegar no outro ponto, que é enquanto Freud trazia essa ideia de pulsão através da leitura dele de Brentano, quando Fritz, em contato com Goldstein, né, ele fala dessa dualidade que eu já falei, né, de preservação e construção, né, de reconstrução, de crescimento, né, que é o risco. Ele já falava da palavra excitamento, né, para definir o que era isso na relação que nos atravessa e nos mobiliza a algo. E aí ele diz que essa atualização, né, isso que nos acomete, que é um desvio na nossa relação, por exemplo, a gente está na experiência e de repente a gente é acometido por algo. Isso é um desvio do que a gente já vinha falando lá mais cedo, né? Acontece um desvio na nossa experiência que nos leva a uma novidade, né? E a isso ele chamou de ajustamento criativo, criador e tal. Que aí a gente pensa nesse ajustamento criativo criador não só quando é uma novidade, mas até na repetição há também o ajustamento criativo, né? Porque a gente, mesmo que a gente repita, não é do mesmo jeito, é sempre diferente,
sempre, toda experiência é sempre uma experiência diferente. Já lembrando do existencialismo, né, desse devir que o Heráclito trazia, certo? Gente, mais alguma dúvida? Ok. Então, assim, a gente ainda, né, se vocês quiserem, sei lá, Isaac, ajuda aí. E aí? Alguém tem dúvida, gente? A gente tem mais alguns minutos para a gente finalizar. E aí a gente pode dialogar ainda esse tempo. Sim. Vamos aproveitar Isaac, o boa tempo. tarde. Boa tarde. Essa voz é de Janaína, né? Évila. Évila, desculpa. Eu não estava vendo quem é. Oi, Évila. Tá sem foto aí. Deixa eu ver aqui. Não, apareceu agora. Mas apareceu só agora, viu? Sua foto. Eu aqui estava ouvindo a discussão de vocês, cheguei um pouquinho atrasada. Mas assim, ouvindo vocês falar e tal, com essa identificação, a colega colocou na identificação que ela teve com a Gestalt. Eu tô aqui cansada porque eu tava malhando, mas deixa eu falar. Aí ela colocando, e eu tava lembrando aqui da minha experiência, né? Quando eu comecei, logo quando eu entrei no curso, que foi conhecendo as abordagens, eu me identifiquei muito pela psicanálise, né? Essa história você conhece. E daí, fui passando pelo semestre e tal, e daí fui conhecendo um pouco das outras abordagens, né? Quando comecei o estágio, me identifiquei com a ACP, por causa, né, do lugar onde eu estava, e daí eu trabalhava mais com a técnica do aconselhamento no estágio e tal. E assim, hoje, terminando, hoje concluindo a graduação, né, passei para uma outra que era muito falada pelo professor Joel, da graduação, e eu pensei, por que não conhecer que é a logoterapia? Né, conheci um pouco da logoterapia, trabalhei através da logoterapia dentro da ênfase em clínica. E assim, uma deixa que eu deixo para vocês, né? É muito importante a gente conhecer um pouquinho de cada abordagem, saber qual a teoria, do que ela fala, o que ela explica, o que ela coloca. E a gente acredito que a gente acaba muito se prendendo a, pronto, eu gostei dessa, será esse ponto final? Não, é importante a gente conhecer. É importante a gente saber o que cada autor coloca. Oi? Ele saiu. Não sei, não. Desculpa, voltando. Então, é basicamente isso, né? Essa foi uma experiência assim, que eu tive dentro da graduação e foi riquíssima mesmo, porque eu acho muito interessante, sabe, alguém tá falando de um determinado assunto, você conhecer porque você teve a curiosidade de pesquisar dentro da graduação, de estudar, de questionar e tal. Então, assim, eu deixo isso para vocês, né? Não se prender a apenas aquela, e é importante a gente buscar outras, a gente conhecer, a gente conversar com outras pessoas que têm outros conhecimentos, né, que tem algo a nos agregar, nos acrescentar, enfim. Obrigado, Évila, pela tua contribuição. E parabéns, né? Já se formando, chegando aí nos 100%. Se Deus quiser. Para psicóloga. E é isso, né, gente? Só complementando a fala dela, eu digo para vocês que eu só passei a me identificar com a Gestalt depois que eu conheci e que eu li as outras abordagens. Né? Eu preciso conhecer das outras abordagens para me chegar a ter essa afinidade por buscar e conhecer a abordagem. Teve aquela pausa ao final da fala do Luz Mário, mas eu queria ter agradecido ao esclarecimento que ele trouxe, a minha dúvida, e me deixou com muita vontade de cuidar em ler o Gestalt Therapy, e principalmente como tu explanou a questão da função ego, ou ato, que envolve toda aquela espontaneidade do sentimento que a gente está atuando no campo. Algo total e completamente que bebe da fenomenologia, que é o fazer pré-reflexivo. O processo de descobrir enquanto evento e estar nesse processo de crescimento contínuo.
Isso que para mim é maravilhoso, sabe? Essa ideia de que nós estamos em constante atualização e que aquilo que está, né, digamos assim, mal resolvido no passado retorna no presente em busca de solução, né? E nesse presente, né, a gente tenta se atualizar, né? Nessa ideia de autorregulação organística de Goldstein, a gente tenta se atualizar. E aí o ato é isso, é espontâneo, é isso que surge, e o isso, né, que é o id, é isso que nos atravessa e que a gente não consegue explicar. A gente tenta explicar sentimentos, emoções, a gente não consegue. Eu costumo dizer até nos grupos que eu medio, que é o artista é quem sabe mais expressar o que é o sentimento. Escrever, um poeta escrevendo uma poesia, ele tenta definir o que é o sentimento da forma dele, né? E muitas vezes muito autêntico, né? Para que a gente consiga. Acho que é isso. A gente tenta explicar algo que não explica, então a gente tenta racionalizar, ou seja, tornar isso, né? Trazer para a racionalização, o que para a gestalterapia isso a gente acaba entendendo, né? Como é que a gente e aí não importa o conteúdo que é racionalizado ou o conteúdo que é trazido, mas como é racionalizado, como é trazido, em quais momentos, né, para que a gente compreenda, né, como é que está sendo essa evitação, né, desse contato com algo que surge ali para ele, seja através dessa retenção de vividos ou se é algo no ambiente. Normalmente tem a ver com isso, né, que nos atravessa, mas algo no ambiente elucida isso, né. Eu achei super válido, deixa eu ligar minha câmera para vocês verem. Super válido todo mundo, assim, todo mundo não, né? Algumas pessoas terem trazido um pouco da experiência de como chegou até aqui, porque na clínica, uma coisa que a gente sempre se pergunta, a gente, no caso eu, mas os gestalterapeutas, é como eu sou convocado a estar ali, né? Aqui aquela pessoa está me convocando, ou as pessoas, né? Enfim. E a experiência de cada um traz muito isso, né? De uma vivência muito pessoal, lógico, mas assim como foi também para Fritz, Laura, e eu achei muito interessante todo mundo ter trazido isso no primeiro encontro e que tornou o grupo leve também, né? Eu acho que é uma das características que eu acho que pode ter um grupo de estudo, é isso de não ser formato de aula, como já foi trazido por Vitor. E, enfim, é isso. Obrigada, Luzmar, também, por estar aqui. Não, nada. Também é um prazer também estar aqui. Então, gente, se vocês têm alguma dúvida, eu posso falar sobre outra coisa, se vocês quiserem, sobre algum outro tema. Se vocês tenham dúvida, né? Não sei como é que está aí na cabeça de vocês. Moema, não sei como é que tá aí na cabecinha de vocês. Eu acho que chegou, veio de lá, né? Assim. Gente, podem perguntar, participem. Alguém ia falar agora? Pode contribuir, gente, trazer alguma coisa, alguma informação. Acho que tudo é válido aqui. A gente ainda tem E no final eu tenho uma novidade para vocês, viu? Para todo mundo do grupo, para gente. Novidade é bom. Eu ia perguntar, Luiz Mário, se tu tinha como explicar um pouco sobre o ciclo do contato. Um pouco. E eu também queria a noção organísmica. Mas a fundo. Tem muita gente que me pergunta muito isso. E às vezes eu dou uma confundida, uma tropeçada ali para explicar esse negócio. Vou começar, eu acho que pela questão organísmica, que eu acho que já dá um link, assim. Tá muito, assim, essas duas coisas são muito mais do que eu vou falar, então pode ser que se sair raso ou de alguma forma vocês podem perguntar. A autorregulação orgânica, como qualquer ser, né, entende que como qualquer ser, ele vai se autoatalizar. Se você deixar um ambiente propício para qualquer ser, ele vai desenvolver, né? Assim, isso mais para uma visão, se a gente for olhar para uma visão, como estava olhando o Goldstein, uma visão mais material,
ou seja, como é que o corpo se comporta, olhando para o cérebro, como é que o cérebro se comporta, isso numa visão material. O que Peirce faz, e isso embasa ele a conseguir criticar a psicanálise, né? E até também a ideia do livro era também colocar no título o nome psicanálise, mas ele voltou atrás e preferiu botar o nome Ego, Fome e Agressão. Não sei se parece que primeiro foi lançado como psicanálise existencial, alguma coisa assim. E depois é como Ego, Fome e Agressão, porque acaba entrando em conflito. Porque os psicanalistas da época, eles entenderam a agressão de uma forma diferente. Eu acho que foi isso que Deus queria trazer. Então, essa autorregulação organísmica a todo momento, a todo instante, o organismo está buscando essa autoatualização. E aí ele vai entre preservar-se e, né, criar, né, e recriar. Porque a gente fala criar, mas é uma questão de a gente destrói para poder criar, muitas vezes, certo? E aí, isso é o que baseia ele para ele fazer o que é figura e fundo para a gente, né? Isso é o que baseia ele para falar o que é figura e fundo. Isso é figura, isso é fundo, que é basilar no contato, certo? Então, a nossa organismo é essa, de que o organismo está em constante desenvolvimento e quando e essas algumas coisas, né? Peraí, ele está em constante desenvolvimento e se atualiza constantemente no futuro, no presente, né? No presente, se atualiza constantemente no presente. A ideia, deu para responder, Isaac, o que você falou? Eu sim. Ah, ótimo. Alice, a tua era sobre o quê? Sobre o ciclo de contato, é? Isso. Então, tem a ver com isso, que é, assim, ele tem a ver com isso, assim, na verdade eu estou um pouco perdido nisso. Mas eu acho que tem a ver com isso, que é através disso que é figura e fundo, né? Tipo, alguma coisa emerge naquele momento e aquilo chama minha atenção e nem tudo daquilo eu vou pegar para mim, certo? Emergiu algo, eu olhei, por exemplo, emergiu uma caneca, eu olhei o que é importante para mim saber dessa caneca nesse momento. Olha só como é que meu organismo trabalha. Meu organismo quer saber se nessa caneca cabe, né? Eu pensei, se nessa caneca cabe a quantidade de água que eu vou beber, ou se precisa de uma maior, entende? Então, só vou olhar para o tamanho. Então, o que foi importante para mim foi o tamanho, então eu captei isso. Muita coisa eu desconsiderei, entende? Que aí é o que Freitas vai trazer como agressão no primeiro livro dele. E aí é isso que é quando ele fala sobre ego como agressão, é sobre essa ideia de alimentação, né? Como a alimentação serve para a nossa retenção de criação de objetos, né, do conhecimento, para essa retenção de vídeos, como a gente se alimenta, né? É como se a gente se alimenta, e ele vai falar que a gente só se alimenta do novo. O que é repetição, a gente não se alimenta, né? Então é isso, esse ciclo do contato, eu acredito que tem a ver com isso, que é sempre algo emerge através da minha necessidade e entra outro ali, entendeu? E aí eu acho que isso é o ciclo do contato que tem a ver com isso que você está falando. Vai se tornando Era um movimento isso. cíclico, né, Luzmar? Isso acontece a todo momento, só que a gente não está prestando atenção exatamente quando isso acontece, certo? Uhum. Então, o que acontece também, ou seja, isso da relação me atravessa para dizer assim, eu quero beber água. Eu olho para a caneca, né, e vou olhar assim e digo, aqui não cabe a quantidade de água que eu quero, que eu preciso. Entende? O resto eu não li nada que tem escrito nela, eu só vi o tamanho. Entende? Isso foi importante. Então, nisso que foi importante, eu apreendi. O resto da caneca eu joguei fora, que é isso que ele fala que é agressão. Pegar o que é importante, né, reter o que é importante, jogar fora o que é importante. E que entenderam errado, né? Os psicanalistas, na época que ele lançou o Ego, Fome e Agressão, falando sobre essa visão de agressão dele, que era isso. A agressão é porque também tem a ver com, ele fala que é a mastigação. Isso é mastigação. A gente coloca o alimento na boca, mastiga, tritura aquilo para poder engolir. Para quando engolir, fica mais fácil
né, digerir, né? Fica mais fácil digerir isso. Então, por exemplo, se e ainda acredito que vem de antes do que ele fala, né? Acredito que ainda vem de antes de colocar alimento na boca. Mas, por exemplo, até trouxe isso nos grupos, né, que eu estou mediando, que é uma ideia de que a ansiedade, ela tem, olhando por essa visão de Peus, ela pode ser olhada, né? Assim, pode ser olhada através da salivação, né? Que a ansiedade é como se ela fosse, se, por exemplo, alguém chega e te diz, olha, tal comida é muito boa, ou tu tá com fome e tua boca saliva. Tu criou a imagem de tu comendo, ou tu criou a imagem de negócio que tu não tá vivendo no presente. E quando tu vai para esse pensamento futuro, teu corpo cria energia para isso, por exemplo, para mastigar, para engolir, só que tu não está vivendo. E essa energia que é criada, ela só pode ser dissipada no presente. Então, se tu não está comendo, para onde é que essa energia vai? Ela acumula. E essa energia que acumula, a gente também pode chamar de ansiedade. Porque é como se eu estivesse vivendo uma situação futura na minha cabeça, mas se eu pensar na situação, como minha boca saliva na comida, se eu ficar pensando numa situação futura, meu corpo criou energia para trabalhar com ela. Ou até uma situação passada que eu não posso mudar. Eu fico passando 1000 vezes aquela situação na minha cabeça e meu organismo criando uma energia para atuar nisso. Mas como só atuando, essa energia só dissipa no presente, a gente vai criando essa energia que a gente pode chamar de ansiedade. Por isso que às vezes eu flerto um pouco com a bioenergética, né? Porque eu acho que tem coisas bem interessantes para discutir sobre isso. Então, no caso, o que acontece nesse ciclo de contatos e que Fritz vai trazer, é isso, é algo que emerge, algo que emerge, a gente pega o que é importante, descarta o que não é importante naquele momento, de acordo com o meu organismo, por isso que é sempre uma troca. Tem uma história aí bem famosa que diz que a Gestalt foi uma pessoa que trouxe né, assim, eu não sei se é fantasiosa ou se é real essa história, mas diz que foi falada por um escritor, né, por um poeta. Foi cunhada, né, trazendo. Ele disse, olha, nos Estados Unidos tem duas formas de fazer, que é o do e o make, né? Que um é tipo lavar a louça, é o do. Você não está construindo nada, é o que é de construir, como construir uma cadeira, que é o make. E na Alemanha, apesar desses dois fazeres, tem um que chama Gestalt, que é o fazer mútuo, que ele chamava de Gestalt. Esse poeta se chamava de Gestalt. Ele disse que quando ele escreveu uma poesia, que ele escrevia a primeira frase, ele não sabia como seria a última. Ele lia a primeira frase e a primeira frase modificava ele, aí ele escrevia a segunda, e era sempre uma troca mútua, né? A criação é sempre, a vivência é sempre algo mútuo. Eu modifico o ambiente, ele me modifica ao mesmo tempo. E aí seria isso que originou essa ideia de Gestalt. Então é exatamente isso. Eu sempre estou, e isso olhei para a TV, olhei para aquilo, o que é importante para mim. Aí você diz, o que é que aquela nuvem vem, o que é aquilo. Por isso tem muito essa questão também da percepção, que foi muito estudada pelos psicólogos da Gestalt, mas que é como eu me sinto, né, em relação a algo, e que outra pessoa pode se sentir totalmente diferente e vendo a mesma obra, por exemplo, né? Então, o que é figura para mim salta juntamente com isso que está dentro de mim, que é esse sentimento, os afetos e isso da relação, e gera esse tipo tipo uma reação química, né? Porque gera uma coisa nova, uma novidade. E aí que gera novidade, através de conflitos, através de conflito entre eu e o ambiente também é um conflito. Entendi perfeitamente, porque eu estou participando da formação básica em Gestalt, e aí a pessoa que mediou o encontro sobre selfie explicou um tanto o ciclo do contato, só que os exemplos não foram muito claros, e agora eu estou conseguindo encaixar os exemplos que ela deu nesses textos, então tá maravilhoso. Obrigada. Luiz Mário, a Mariana está fazendo uma pergunta aqui. Mariana, tu se interessa de ligar teu microfone para falar em voz alta a pergunta? Eu estava lendo aqui, mas eu gostaria que ela acharia que ficaria melhor se ela explicasse, né? É porque eu não tinha lido que... Acho que foi
Quem é que tá no Psicologia 01? Eu, Ah, pronto. Eu não tinha lido, que tu tinha escrito. E aí eu falei enquanto enquanto Luz Mário falava. Mas eu entendi, eu não sei mais se eu quero perguntar, eu entendi. Eu vou tentar olhar para a tua perguntar aqui, porque me surgiram umas coisas. Ó, falar assim, né? Estaria voltado, então, para a satisfação de necessidades, e embora tenham diversas coisas, a não atenção se volta para algo específico ou algo. Olha só, isso, a gente se aliena, existem muitas alienações, né? O que vão trazer no Gestalt Therapy em outros, existem muitas alienações, né, na nossa própria experiência. Por exemplo, me dá vontade de ir ao banheiro, eu estou apertado, mas eu não vou, porque o professor está ali. E aí, se eu levantar, o que é que isso vai causar? Eu nem experienciei, tá ligado? Mas eu já estou criando várias coisas aqui. Então, o que acontece? Pode acontecer também que, por exemplo, eu preciso dormir, mas uma ansiedade não me deixa. Então, aquilo vira figura, né? A ansiedade, alguma coisa. Então, sim, pode acontecer que várias questões surjam, né, através disso, que é talvez uma alienação da própria experiência ou uma evitação de algumas questões, de alguma coisa. Pode acontecer para que a gente, ao invés de dar atenção àquilo que realmente acredita, que a gente até sabe, logicamente, a gente tem noção, olha, agora não é para ficar preocupando com isso, é para dormir. Agora não é para... Eu estou muito apertado, sabe? A gente tem noção disso no âmbito... Muitas vezes a gente tem noção disso no âmbito racional, mas no âmbito afetivo, isso, né? Olha, eu não aguento mais essa relação, não está me fazendo bem, por que eu não consigo sair? Entende? E aí a necessidade de ficar na relação parece ser maior do que a de sair, mesmo sabendo que ali não está sendo agradável. Então, tem várias alienações que é exatamente essa questão do afeto, que a gente também se aliena em detrimento ao afeto e ao corpo. E aí, até no Gestalt Therapy, quando ele traz essa ideia de corpo, né, ele vai trazer que quando a gente fica ereto, a gente passa a ser assim, uma coisa flutuante, né? A gente anda e não percebe mais o nosso próprio corpo. Então, a gente se aliena desse corpo e aí a visão toma 80% da nossa atenção do corpo, entendeu? Então, gera isso, que é esse distanciamento do nosso próprio corpo, que na clínica gestáltica, né? Na psicoterapia, não na clínica. A clínica é uma coisa muito abrangente. Estou falando da psicoterapia do gestáltica, a gente tenta retomar esse contato com o próprio corpo, com as próprias emoções. Tem gente que acha que é muito eu vou lá para ser uma pessoa assim, super melhor. E tem muita aceitação de si também, compreensão de si também. A relação consigo tem muito a ver. E é isso, assim, é uma satisfação, mas que, por exemplo, costumamos dizer que o neurótico é capaz de tudo. Porque para ele se atualizar ali, ou evitar algo, ele é capaz de tudo, a gente fala, né? E ele muitas vezes nem percebe o que está fazendo, a dimensão daquilo. Porque o óbvio é difícil para o neurótico perceber. E aí é por isso também a repetição, porque a repetição é exatamente porque a dor pelo menos essa dor eu conheço, né? Pensar, pelo menos essa dor, mesmo que doa, eu conheço. A outra, aí você vai para uma preservação ao invés de se conhecer, né? Assim, conhecer essa experiência, o que é que ela vai causar em ti. Porque você acha que você não sabe o que é que vai acontecer. Isso assusta, né? Não sei se era isso também, Mariana. Eu senti assim, na tua pergunta. Foi além. Valeu. Mas... Bruno também está perguntando aqui, Luzmário, quais são os grupos que tu está ministrando, inclusive para tu, ele dizendo que ele sente falta do grupo de psicologia política e se tu tem previsão de retornar para esse grupo. Assim, na verdade, eu não estou ministrando, né? Eu estou mediando, né, 3 grupos psicoterapêuticos, né? Com estudantes de psicologia da Unileão. Acontece na terça, quinta e sexta. Hoje tem às 4 horas, né? Logo mais aqui estou indo para lá. E o grupo de psicologia política, eu dei uma parada nele porque está acontecendo outros movimentos na minha vida, né? Primeiro que na época eu parei porque eu tive um problema de, assim, questão de saúde na família, tive que parar tudo. E estava vindo aqui a cada mês para
para atender, né? Assim, sei lá, estava bem conturbado, mas eu estava muito tempo em Recife, e aí deu um tempo. Quando eu voltei, aí eu tenho acontecendo outros movimentos na minha vida que eu estou dando atenção a isso, mas que, assim, eu pretendo retomar esse projeto para a gente poder, né, discutir sobre isso, que é importante. E a gestalterapia tem muito a produzir sobre isso ainda. Né? O meu TCC, inclusive, foi sobre o viés político da gestalterapia, apresentando, né, as ideias, assim, né, trazendo as ideias de Goodman, principalmente, né, de alguns leitores também de Goodman, que ele apesar de estar ali no Gestalt Therapy, ele faz muita crítica, né, ao que ele chamou de sistema organizado. Então, tem muita coisa para se entender ainda. E gerou através de uma palestra que eu vi de um professor, doutor, de psicologia política na Unileão. O nome dele é Leôncio, inclusive. E aí eu conversei com ele um tempo e surgiu essa ideia de estudar. Então, assim que puder, a gente vai retornar. Gente, alguém mais quer colocar alguma coisa? Vamos ver aqui o que o Bruno está dizendo. Esse link com o grupo de Gestalt poderia ser interessante ser discutida aqui. Acho bastante interessante e pertinente o assunto, exatamente. Inclusive, tem super a ver com a novidade que a gente vai já revelar para vocês. Pode falar, Luzmário. Não, acho que a gente está na hora de encerrar, porque eu tô curioso já com essa Isso. novidade. Pois é, gente. A gente tem duas coisas para conversar aqui bem rapidinho. A gente está com outra participação especial do grupo de estudos. Outro profissional que eu ainda não vou revelar quem é, né? Que ainda nada certo. Mas eu quero saber se vocês preferem, antes das férias, a gente correr mais uma terça-feira, antes do calendário acadêmico finalizar, na próxima terça, no caso. Ou se vocês preferem a gente passar as férias, todo mundo relaxa, e aí, em vez de agosto, a gente volta. O que é que vocês preferem? Eu falando assim, eu acho que o melhor momento para aproveitar é agora que está de férias. Porque é bom essa interação, né? Principalmente quem está realmente em isolamento. Férias não vai ter aula, então interação e se sentir, né, de certa forma, atuante, né, numa coisa que gosta, manter algumas coisas da rotina, porque como eu estou trabalhando com grupos, né, psicoterapeutas na pandemia, eu percebo que a rotina ajuda, né, porque tem pessoas que atendem individualmente, então algumas coisas da rotina continuar é importante. Então, para quem vai ficar de férias, é importante que vocês pensem nessas questões de rotina, de algumas coisas, sim, descansar, sim, mas algumas coisas que possam ser rotina para vocês, tanto não perder o ritmo, né, como também ter no que, né, estarem, né, se organizando, se contactando e tal. Pois ótimo. Eu estou vendo aqui os comentários das pessoas também, então a gente vai prolongar na próxima terça com mais uma convidada especial que vai estar com a gente. Vocês vão acompanhar no Instagram. E a outra novidade é para a gente, no caso, para todos nós, inclusive para quem está fora do grupo de estudos também, é um sorteio que vai acontecer no nosso Instagram. A gente está numa parceria, né, com uma entidade aí que nos vai nos promover esse livro, né, que é um livro de uma pessoa, de um autor que é muito importante para a abordagem também. Ele também tem base, inclusive quando ele traz a compreensão de couraças musculares e outros conceitos. A terapia, ela bebe disso. Então, tem o livro em PDF também, mas é melhor vocês esperarem o sorteio que a gente vai fazer lá no Instagram, para vocês marcarem as pessoas, para vocês ganharem esse exemplar que é do Reich, que é o Psicologia de Massas do Fascismo. Tá bom? Era essa a novidade. Muito bom essa novidade, esse livro é muito bom. E é isso.
acho que a gente pode encerrar aqui, né? Com essa... Então, eu quero participar mais vezes, né, do grupo. Sim, com certeza. Quando eu puder, então sempre me manda, por favor, o link, que quando eu estiver podendo, eu vou sim querer estar aqui para a gente poder construir gestalterapia e, né, muito mais coisas que a gente puder aviar somar, porque assim, eu vi falando aqui que a gestalterapia aqui nas universidades não tem tanta visibilidade, mas o Cariri é muito bem visto lá fora, viu? Tem muita pessoa reconhecendo. A Rosane, que é das pessoas que eu mais me baseio, a gente mais se baseia por aqui, né, nas teorias dela, ela vem para cá, ela sempre fala muito, e quando está fora também fala muito bem daqui, que a gente está fazendo uma gestalterapia muito boa. Existem muitos questionamentos muito bons quando ela vem para as formações da Diálogos e ela tem, assim, tem pessoas aqui que mantêm contato com ela e é bem bacana. E, assim, tem muita coisa de qualidade aqui sim, né? Tem gente construindo, tem Marcos César que escreve, tem gente fazendo novidades aí na gestalterapia, tem Leda também, tem muita gente, assim, que está fazendo novidades aí. Isso mesmo. Sim, Luiz Mário, o pessoal está pedindo a referência do livro que tu apresentou aqui no início do grupo, viu? E aí tu me passa que eu jogo lá no grupo. Este livro eu vou mandar, né, para vocês. Se eu não me engano, na Diálogos também tem. Eu já vi na Diálogos algumas vezes. Os livros da Rosane normalmente tem lá, né? O Psicologia, os Clínicas Gestálticas, e tem esse amarelo aqui. Clínicas Gestálticas eu não tenho, mas tem esse amarelo aqui também, Psicólogo de Sofrimento, que é, né, que aprofunda né, bastante. E eu acho que todos têm lá, não sei. Mas normalmente quando ela vem, ela traz. Não sei se ainda tem lá. Ela traz para vender lá na clínica. Mas eu vou mandar para vocês bem direitinho o nome. Tá? Para o Isaac, ele manda para vocês. Tá bom. Bom, gente, pois é isso, né? A gente já está aqui estourando o nosso tempo. O Luiz Mário também tem os compromissos dele agora. Né? Um tempinho, 10 minutinhos para ele relaxar, tomar aquele café que ele gosta, né? E é isso, né, gente? Eu queria agradecer a Luiz Mário por estar aqui com a gente. Ele que assim, para mim, ele é o cara, ele fala super bem, ele intervém super bem. Para quem conhece a intervenção dele em grupo, em tudo, sabe disso, que ele realmente ele faz jus à gestalterapia. Agradecer a todo mundo que está com a gente aqui acompanhando, né, o grupo de estudos, a todo mundo que abraçou essa ideia, que achou justo a gente estar na universidade levando isso até as pessoas, né? E é isso, né? Participem do sorteio, né? Para vocês ganharem o livro e participem de tudo. A gente vai estar apresentando conceitos no nosso Instagram também para todo mundo conhecer mais a fundo. E é isso. Obrigado a todo mundo. Obrigado, gente, pessoal. Boa tarde. Muito massa. Valeu, gente. Beijo, meu povo. Beijo. Tchau.